partir de agora, programa Alta Performance. Programa Alta Performance. Esporte, lazer e cultura, tornando sua vida muito mais eficiente e agradável. Mente, corpo, saúde, realização. Apresentação, Albert, Davi e Hélio. A partir de agora, na Rádio Revale. Bom dia, queridos amigos e amigas ouvintes da Revale, Rádio Estadão do Vale. Está no ar mais um programa Alta Performance, esporte com lazer e cultura, tornando a sua vida muito mais eficiente e agradável. Programa que vai ao ar para você todas as terças-feiras, das 9 às 10 da manhã. Hoje nós iniciamos agora, são 9h14 e vamos com você até às 10h15. Todas as manhãs, toda terça-feira de manhã, trazendo sempre informações de primeiríssima qualidade, assuntos que você quer saber para aquilo que você tem de mais precioso, que é a sua vida, e que todos nós podemos fazer para viver muito melhor. Agora são 9h14, você está na Revale, programa Alta Performance. Eu, Albert Busso, juntamente com Davi Souza Lima e Dr. Hélio Souza Lima, trazemos para você um tema hoje também eletrizante: métodos de aprendizado. Como é que você, ouvinte, aprende as coisas na vida? Você já ouviu falar em andralogia ou andragogia, né? O que será isso? Quer saber? Daqui a pouquinho vamos conversar com o nosso convidado especial de hoje, o professor Arthur Marega. Ele que é o diretor da Catavento em Inovação no Desenvolvimento de Pessoas, e vai nos contar o que existe de mais interessante sobre métodos de aprendizado. E, para enriquecer esta manhã, o tema de hoje, você ouvinte, está convidado a participar a qualquer momento aqui do programa Alta Performance. Você que se interessa por aprender cada vez mais, ligue para a gente. Nosso telefone é 012 3322 1290. Você pode ligar no TIM 98184 3509 ou no Vivo 99760 5737. Você pode enviar mensagem também no 011 99879 6251. Você também pode participar, enviando sugestões através do e-mail altaprevale@gmail.com. A sua participação é muito importante e será sempre muito bem-vinda. E vamos iniciar agora. Bom dia, Davi. Bom dia, Dr. Hélio, Arthur. Bom dia. Bom dia. Arthur, bom dia. Bom dia. Bom dia. Obrigado pela sua participação. Por favor, se você quiser se apresentar, pode falar um pouco do seu percurso. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Aceitei prontamente esse convite do Alta Performance para falar um pouquinho dessa parte da educação e dessa nova ciência que está despontando, apesar de não ser tão nova, mas aqui no Brasil ainda ela está engatinhando, que é a andragogia, ou seja, a educação voltada para o ser humano adulto, né? Ela, lógico, respeita alguns preceitos da pedagogia, que é o ensino, né? A ciência que move o ensino, mas a andragogia ela foca essencialmente no ensino voltado ao ser humano adulto, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Ótimo. Então, para começar, vamos falar, sobre o que é andragogia. O que é isso? É um estudo para o adulto, uma forma para o adulto aprender. E como é que funciona isso? Como é que é a diferença disso com a pedagogia? Então, o que acontece dentro da andragogia é que o ser humano adulto é provado que ele aprende muito mais com o que nós chamamos, entre aspas, de aprender fazendo. Uhum. Então, quando se usam as técnicas de colocar o aluno diretamente em contato com o professor e que há uma troca de experiência entre ambos,
o nível de aprendizado cresce muito. As pesquisas internacionais mostram que, utilizando-se a andragogia e os processos normais de ensino-aprendizado, num mesmo espaço de tempo, usando a pedagogia, há uma absorção de 10, 15% do conteúdo. Quando se usa a andragogia, esse processo pode crescer e o índice de aprendizado pode ir até 80% ou mais, né? Na nossa empresa, a Catavento, nós estamos medindo frequentemente esse nível de aprendizado nos projetos e nos treinamentos que a gente executa para empresas, né? E conseguimos constatar que o índice de aprendizado é realmente em torno de 85%. Uau! E o diferencial que usamos na nossa metodologia, além de aplicar os preceitos da andragogia, é incluir atividades lúdicas, artísticas e inserções filosóficas dentro desses treinamentos. Ótimo. Davi? Então, eu achei muito interessante, Arthur, quando, enfim, eu li sobre a sua empresa, Catavento, né, e comecei a aprender um pouco sobre as coisas que você coloca ali. Agora, o que me chama muito a atenção é essa questão, assim, a questão do rendimento, né? Porque você está colocando esse aspecto aí, chegando assim num rendimento de 70%, 80%, 85%, e a gente sabe que essa metodologia tradicional, né, que se usa normalmente nas escolas em geral, que é aquele modelo do professor estar ali na frente, o aluno está sentado numa cadeira ouvindo o professor, como se o professor fosse o detentor de todo o conhecimento e o aluno numa posição passiva ali, no sentido de que vai aprender alguma coisa. E como você muito bem salientou, na realidade aprende-se pouco com essa metodologia, né? Então, eu acho que talvez precisaria de ser repensado até em termos assim, mais municipal, estadual, nacional, para a gente pensar em termos de educação no geral no Brasil, porque parece que a gente está estacionado no tempo quando a gente ouve esse tipo de informação, né? Sim, eu posso detalhar um caso que fiquei até surpreso, né? Vou citar o nome da escola, evidentemente, eu acho que é uma referência aqui em São José dos Campos, e essa escola, que é o Monteiro Lobato, ela fez 45 anos, questão de um mês atrás, se não me engano, e trouxe o Cortella, que é um dos palestrantes mais conceituados aí, para falar sobre educação. E nesse dia eu tive a oportunidade de fazer contato com uma das coordenadoras, e em função até da palestra do Cortella e do perfil da escola, que eu não conhecia muito bem, já que grande parte da minha carreira foi feita em São Paulo, apesar da empresa estar localizada aqui em São José já há 5 anos, lá no Parque Tecnológico da Univap, eu marquei um encontro com ela lá no Monteiro Lobato, para falar de um projeto que nós temos dentro da Catavento para o ensino médio, ou seja, é o projeto Travessia, e esse projeto já começa com alguns conceitos de andragogia para o jovem que está saindo do ensino médio e se direcionando para alguma faculdade ou universidade. E ao entrar lá no colégio já me deparei que eles usam já alguns conceitos de andragogia, ou seja, se você está lá na secretaria, existe um grande painel com uma bandeira brasileira que foi pintado pelos alunos, onde cada aluno pintou uma parte e no final um grande telão representando a bandeira brasileira. Uma exposição de fotografia de um artista, se não me engano, de Jacareí, ali também no saguão. E aí, conversando com a coordenadora, falei, olha, já tem um passo muito importante de estar inserindo algumas atividades artísticas e culturais, e se isso for feito de uma forma processual, você consegue minimizar. Eu estava te contando em off, antes de entrarmos aqui, eu tive um problema com a minha filha, pessoalmente, né, e com a turma dela, vamos dizer, que todo esse pessoal se formou no Colégio Rio Branco, lá em São Paulo, um dos mais tradicionais, e que ao entrar na faculdade, muitos deles, a grande maioria, acabou trocando de curso, mas assim de uma maneira drástica, entrando na faculdade de Direito, cursando 6 meses, 1 ano, indo para uma faculdade de Engenharia,
entrando numa faculdade de comunicação e trancando matrícula, indo para uma faculdade de artes e assim por diante. Então eu acho que, como você bem disse, eu acho que se a gente começar a difundir isso já no ensino médio, mudando essa forma de atuação em que o professor detém o conhecimento e ele vai ensinar da maneira que ele acha mais conveniente e não há participação do aluno, para um modelo em que o aluno, mesmo não sendo ainda um adulto formado, mas que já tem experiência até pelo contexto atual, né, de tecnologia, nós vamos ter um crescimento muito grande e nós vamos minimizar esse efeito que acontece hoje do aluno entrar na faculdade e, às vezes, na maioria das vezes, sai de uma maneira desgostosa. Sai sem, e não sabe ainda, apesar de já antes mesmo de entrar na faculdade, já não sabe muito bem o que decidir, depois que entra ainda fica mais perdido. Sim, né? Exatamente. São 9h24, você está na Revale, programa Alta Performance. Você pode participar pelo telefone 3322-1290. Traga sua sugestão, sua dúvida aqui para a gente. Essa questão, né? Hoje nós estamos falando sobre métodos de aprendizado. Tem gente no telefone? Opa, vamos lá, tem gente na linha. É o seguinte, sim. Bom dia. Bom dia. Quem está falando? Pois é, meu irmão, esse telefone ontem eu mexi no meu telefone aqui lá no centro e ficou ligadão direto, eu liguei, não sabia se estava em programa, estou ligando, mas não era para participar do que vocês estão falando, é que eu não sei muito o assunto, né? Eu sou o diácono da paróquia São José. Mas então, já que você está no ar aí, como é seu nome? Diácono José Dias. José Dias? Isso. Então fala, José Dias. Foi o seguinte, eu não sei como é que está o meu outro telefone, outra linha, está direto ligado com vocês e não tem como desligar. Será que não tem algum jeito a... Nós vamos fazer isso então, José Dias. Muito obrigado, bom dia para você. Bom dia, um abraço. Então, tá bom, um abraço. Então, nós estamos falando aqui do tema métodos de aprendizado. E o que é esse aprendizado, né? Qual é a diferença quando a gente fala de educação na escola? O que a gente estuda e o que a gente aprende? Será que tem como falar dessa diferença, né? Como é que a gente aprende através de métodos como os métodos da Catavento? O que isso representa como diferença? Bom, eu vou te passar a primeira grande experiência que eu tive nesse sentido. Eu sou engenheiro de formação, assim como você, coincidentemente. Aliás, eu quero que você fale, tem uma curiosidade, né? O teu percurso, eu quero que você fale um pouco sobre isso. Então, eu me formei na primeira turma de engenharia na FAAP, no ano de 72, já faz bastante tempo. E exatamente no ano de 71, um dos maiores professores que eu tive, Antônio Carmona Filho, não sei se foi teu professor também. Conheci ele. Ele lecionava a cadeira de concreto armado, que era um terror para os alunos, né? E veja você, 1971, e ele fez uma grande diferença ao mudar o método de avaliação dessa disciplina. Ou seja, ao invés da prova tradicional, em que o aluno era cobrado por aquele resultado, ele inseriu trabalhos que o aluno apresentava diretamente para ele. Então, projetos de engenharia de concreto, ao invés de provas tradicionais. E nesse primeiro momento, eu acho que me deu um insight de falar, poxa, nós temos que mudar. E aí, gradativamente, porque é uma coisa que se dá a longo prazo, nós fomos mudando. Eu fui professor da FAAP durante um bom tempo, tive a oportunidade depois de dirigir a pós-graduação por um bom tempo, na verdade 20 anos, né? E pela característica da própria FAAP, que é um polo cultural invejável, né? Já que tem um museu, tem um espaço cultural, tem um teatro em pleno funcionamento. Lá na pós-graduação nós fazíamos já algumas inserções dos alunos nas atividades culturais e artísticas. Então levávamos grupos
o teatro, levávamos grupos para participar das exposições e depois fazerem trabalho sobre isso. E percebemos que isso dava um grande retorno e o aluno se sentia, digamos, para usar o termo que está muito em evidência hoje, ele se sentia engajado no processo, né? E nós conseguimos resultados muito interessantes. Quando, em determinado momento, nós, também em função do meu perfil de engenheiro, resolvemos colocar a pós-graduação para uma certificação de qualidade ISO 9000, e o aluno sentia que ele participava efetivamente de todos os processos, não só de avaliação de professor, mas de avaliação de conteúdo, mas mesmo processos de administração, até de limpeza do espaço, né? Nós conseguimos resultados fantásticos. Então eu não tenho a menor dúvida que essa metodologia que depois da minha aposentadoria da FAAP começamos a desenvolver pela Catavento, né? E tivemos uma oportunidade única que foi nos oferecida pelo saudoso professor Teixeira Júnior, que foi o grande mentor da Univap, né? Eu não sei se vocês conheceram, mas uma figura assim fantástica. Sim, sim. Quando eu contei para ele como funcionava a empresa e precisávamos de um apoio, né? Ele prontamente abriu as portas lá do Parque Tecnológico, nos instalamos lá. Na mesma época, o governo federal abriu um programa de incentivo a empresas que tinham algum produto ou serviço inovador, que se chamou Programa Prime, e esse programa dava aporte financeiro para que as empresas desenvolvessem suas atividades. E aí nós participamos desse programa, e eram 80 empresas aqui na região do Vale, nós ficamos entre as 5 empresas que melhor cumpriram o plano de negócio, e tivemos a oportunidade também de constatar na prática tudo aquilo que tinha sido colocado no plano de negócio, que era justamente a junção da arte e educação. Tivemos a oportunidade de fechar um contrato, também vou citar o nome porque não é propaganda, mas vale a pena porque foi um projeto muito interessante, com a rede de farmácias terapêuticas. Então nós fizemos uma série de workshops para os gestores, né? Sempre utilizando alguma atividade artística. Então, só para dar um exemplo, para que os ouvintes entendam. Por exemplo, para falar de trabalho em equipe, nós podemos usar a mágica, podemos usar a pintura, podemos usar a música, a fotografia. Então, essas inserções, além de juntar muito o pessoal participante, entra naquele aspecto que o Davi comentou, o índice de aprendizado aumenta de uma forma muito E Arthur, eu tive em algum momento, né, um curso que eu fiz, um mestre uma vez falou, né, e ele é educador e professor, né, uma das primeiras frases que ele falou antes de iniciar o curso, ele falou assim: eu não estou aqui para ensinar nada a ninguém. Se eu quiser ensinar, se a minha intenção for ensinar algo a alguém, esse alguém nunca aprenderá. As pessoas aprendem pela experiência. Isso ficou marcado na minha vida, né? E hoje a gente vê, né, as empresas estão ávidas, não só as empresas, como as escolas também, estão ávidas por algo novo, algo criativo, né? E você estava falando aqui da música, da arte, né, do teatro, da magia. Isso, nas empresas, isso pode aumentar o rendimento e a performance das pessoas que trabalham e dos resultados que as empresas precisam, e também na vida de cada um, que de repente alguém quer aprender algo novo e não se sente, acha que está muito velho para começar a aprender. Como é que isso, o que a gente pode falar sobre isso? Então, bom, eu sou uma pessoa, acho que gosto bastante da parte prática, né? E gosto de citar exemplos, né, para que realmente, quando se fala sobre esse tema, a gente constate. Nós estamos fazendo um trabalho para Johnson no momento, para 16 gestores, e é um curso de técnicas de apresentação. Então, são 4 aulas, vamos dizer assim, de 4 horas cada uma, né? E na primeira aula, nós usamos a mágica como
uma maneira de passar os conhecimentos iniciais, né, sem entrar tanto na parte técnica, né. Na segunda aula, os participantes reproduziram uma tela da Tarsila do Amaral. Então, cada um deles pintou uma parte de um quadro da Priscila e depois se juntou. Como cada um pinta um pequeno pedaço, a tela finalizada fica muito próxima da verdadeira. Então, dá para se fazer grandes analogias entre isso, né? Inclusive, sob o ponto de vista de superação, né? Se vocês conseguem reproduzir uma tela de uma Tarsila do Amaral quase idêntica, né? Vocês podem fazer grandes coisas aqui na empresa. Né? Que legal. E reservamos a última apresentação para falar sobre um filme muito interessante, porque muitas empresas na área de consultoria trabalham com o cinema, né? E nós, dentro da nossa, vamos dizer, criatividade, tentamos ser um pouco diferentes. Nós só trabalhamos com filmes que reproduzam histórias verídicas e que tenham um making of, ou seja, por detrás da tela, né, alguma coisa interessante que possa mostrar para o participante que aquele fato realmente ocorreu e a pessoa que foi a origem do fato realmente está ali presente. Então nós vamos trabalhar com o filme O Discurso do Rei, que eu não sei se vocês conhecem a história, mas esse rei da Inglaterra, o trono caiu no colo dele, ele tinha deficiência, né, na fala, era gago, então ele teve que ter um curso, uma consultoria de técnicas de apresentação, né? Então nada melhor do que um filme de uma história verdadeira para mostrar para quem tem alguma dificuldade e precisa usar uma técnica de apresentação no seu trabalho, para ter essa comparação, essa analogia, né? Então a gente acredita muito nesses resultados e que você acaba libertando para aprender, né? E Arthur, esses cursos, esses treinamentos, só para o ouvinte também se localizar, né? São cursos extensos, são cursos rápidos, é acessível, aberto ou para as empresas, mais para as empresas, ou o público em geral pode ter acesso a esse tipo de aprendizado? Então, decorrente desse projeto que eu comentei anteriormente, no projeto Prime, nós priorizamos os cursos empresariais, até para nós ganharmos mais experiência, inclusive para montar a nossa equipe de consultores e de arte educadores, porque não é você pegar só um mágico, um malabarista, um músico e inserir dentro do programa. Tem que haver uma conexão, propósito, né? E uma conexão muito forte para dar aquele equilíbrio, né? Uhum. Eu vou dar um outro exemplo que me marcou muito como ouvinte. Nós estávamos fazendo um trabalho sobre marketing e sobre marcas da empresa. E o consultor falou: olha, eu vou fazer um trabalho que, junto com a mágica, que é uma das artes que mais sensibiliza as pessoas a aprender, porque mexe muito. Poxa, se esse cara consegue fazer isso, como é que ele faz? Eu quero fazer também, né? Uhum. Então esse consultor, junto com o mágico, que por sinal é aqui de São José, o Luca Vieri, é um expoente que está crescendo aí dentro dessa arte da mágica, ilusionismo, né? Eles montaram um workshop e dentro do workshop tinha a parte técnica do valor da marca, de toda aquela questão de valorizar a marca da sua empresa e tal. E num determinado momento entra o mágico com uma garrafa de champanhe de uma marca conhecida e um saco de pão vazio, desse saco de pão de padaria. E ele faz lá umas elucubrações e tal e coloca a garrafa dentro desse saco vazio e, pelos truques lá, amassa tudo e a garrafa sobe. Imediatamente o consultor entra, o professor, né, e mostra, né, evidentemente, o que acontece se vocês não valorizarem a marca da sua empresa. Então aquilo, como plateia, também me sensibilizou muito,
porque fica marcado. Fez né? O link, né? Fez a conexão entre o que é muito diferente a apresentação. de só falar, olha, vocês precisam valorizar a marca da sua empresa, porque senão ela vai sumir no mercado. E a pessoa aprende aquilo de uma exatamente. maneira Então não sei se automática. deu para... Nossa, isso é muito bacana. Olha, e Davi, também agora me veio na cabeça esse aspecto, por exemplo, dessas empresas que estão na vanguarda hoje em dia, o Google, por exemplo, que tem um perfil onde eles colocam que os trabalhadores, eles teoricamente não têm um horário para trabalhar, eles trabalham às vezes até em locais muito arborizados, locais externos, né, interagindo com a natureza, tudo com computador, com Wi-Fi e tudo mais. Sim. Mas se a pessoa quer levar o cachorro para o trabalho, enfim, essa visão mais diversificada, né, no sentido de sair dessa coisa mais padronizada, que é o que a sua empresa, enfim, essa metodologia coloca. E, enfim, hoje a gente sabe que é uma das empresas que está despontando aí no mundo. Por quê? Porque também não está usando, uma das coisas é não ficar usando essa metodologia tradicional, né? É o que eu digo, por exemplo, lá no escritório fixo sou eu e uma pessoa na parte comercial. Os consultores são totalmente independentes, né? E os arte educadores também. Por exemplo, o Mágico, ele há 2 ou 3 semanas atrás fez 2 shows no Teatro Colinas. Eu tive a oportunidade de ir no domingo e achei que não ia. Eu cheguei assim próximo do horário e achei que não ia estar lotado. Eu falei, não vai, está lotado, eu vou tranquilo. E só consegui lugar no mezanino. Então as pessoas estão se interessando mais por essa questão de sair fora da caixinha, como se para variar um pouquinho, né? Exatamente. Porque parece que os métodos tradicionais, como o Davi estava falando, parece que não estão dando o resultado esperado que as empresas querem, né? Até a questão na medicina, por exemplo, isso é uma metodologia que já é usada, pouco usada no Brasil, mas é um método que se chama PBL, que se chama Practical Basic Learning. Qual é a ideia? Hoje os médicos, por exemplo, nos Estados Unidos, no Canadá, saiu desse sistema de que, olha, você vai ter aula de anatomia, você vai ter aula de fisiologia com professores diferentes, isso e aquilo, e aí depois vai crescendo. Hoje em dia o aluno, né, em algumas universidades, eles estão estudando por casos. Então chega-se assim, o seguinte, olha, se chegar um paciente com dor no peito, irradiando para o braço, acontecendo isso, acontecendo aquilo, pode ser um infarto? Pode, mas pode ser outras coisas também? Também pode. E aí o aluno, com essas informações, ele vai estudar a fisiologia do coração, vai estudar a inervação, enfim, vai estudar a anatomia no geral, vai estudar a fisiopatologia, com o auxílio de professores naquela área, né? Então, pegando o aspecto prático, o problema em si, e através do problema tentando resolver, chegando a uma solução. Eu tive uma experiência também lá na pós-graduação. Nós tínhamos um curso de MBA com a Unimed. E eu me assombrei porque eu estava numa exposição, na verdade, na HSM, lá em São Paulo, que é uma exposição grande, assim, né? E a FAP estava com um stand lá. E um dos professores do curso, na verdade, o professor de finanças, estava conversando comigo quando chegou um grupo de médicos da Unimed, alunos dele. E eu não sabia de detalhes inerentes ao curso, ao desenvolvimento do curso dentro da sala de aula, mas casos em que os médicos estavam tendo aula, eram chamados às vezes para uma intervenção, algum chamado de urgência, e depois voltavam para a sala de aula. E essa interação, eles contando isso, né, assim, a vontade que eles tinham de retornar e de continuar aquele aprendizado, me marcou muito. Foi uma passagem que me chamou muita atenção. Isso é muito bacana. Agora são 9h42. Nós estamos aqui na Rádio Revale, Rádio Estadão do Vale, com o programa Alta Performance, e o tema de hoje é métodos de aprendizado.
Estamos aqui com o nosso convidado especial, o professor Arthur Marega, ele que é diretor da Catavento Inovação no Desenvolvimento de Pessoas. Daqui a pouquinho nós vamos aos nossos intervalos, né? E em seguida nós vamos voltar e eu vou deixar uma questão aqui, né? Como é que cada um pode participar e pode aumentar o seu conhecimento naquilo que se chama a valorização do capital humano? Como é que é isso? Logo após os comerciais, não saia daí. Não tá ligado? Tá? Informativo preciso na hora certa. Revale AM 1290. Rádio Revale na internet. Acesse AM 1290 e FM 959.com.br. Rádio Revale, a rádio de quem quer saber. O informativo preciso na hora certa. Revale AM 1290. Aqui é São José. Aqui, agora tenho Minha Casa Minha Vida. Mais de 5.000 moradias já estão em construção. Mais de 20.000 pessoas realizando o sonho da casa própria. Valeu a pena acreditar. O apartamento é lindo. E hoje em dia eu posso falar, vocês vão ter um endereço. O sonho nosso está mais que realizado. Aqui, agora tenho Minha Casa Minha Vida. Aqui tem trabalho que faz a diferença. Aqui é São José. Aqui é São José. Aqui é São José, né? Aqui é São José. Prefeitura de São José dos Campos. Trabalho que faz a diferença. Você sabia? As campanhas AOCEL Saúde Preventiva prevista para 2015 já começaram. Neste segundo trimestre, de abril a junho, estamos contemplando a prevenção de doenças pulmonares, doenças cardiológicas e doenças endocrinológicas. Oferecemos a consulta com o especialista, mais os exames específicos. Para participar, ligue 3922-3357 e agende sua consulta. AOCEL Saúde Preventiva. Ofertas de arrasar, só o Açaí tem. Óleo de soja leve, 2,59, a PET 900 ml. Maionese Mesa, 1,59, o pote 500 gramas. Leite condensado Itambé, 2,39, a lata ou Tetra Pak 395 gramas. Ofertas válidas para esta segunda e terça, na Avenida Doutor Sebastião Henrique da Cunha Pontes, 4.600, São José dos Campos. Açaí. Se eu tô com dor de cabeça, eu tomo Melhoral. Se eu tô com dor no corpo, eu tomo Melhoral. Se eu tô com dor nas costas, tomo Melhoral. Pra resolver geral, eu tomo Melhoral. Toda a família sabe bem que quando a dor vem, Melhoral melhorou e não tem pra ninguém. Pra todo tipo de dor, Melhoral melhorou. Melhoral. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Rádio Revale na internet. Acesse AM 1290 e FM 959.com.br. Rádio Revale, a rádio de quem quer saber. As Óticas Diniz lançam o desafio do menor preço. Se você encontrar preço menor, traga o orçamento da concorrência que cobrimos o preço. Isso mesmo, cobrimos o preço da concorrência. Cobrimos o preço da concorrência. A Diniz garante. Não perca essa oportunidade. As Óticas Diniz têm o melhor preço. Nas Óticas Diniz é proibido perder vendas. Venha e aproveite. Preços imbatíveis. Óticas Diniz, a maior e melhor rede de óticas do Brasil. Revale AM 1290. A rádio de quem quer saber. Programa Alta Performance. Olá, caro ouvinte, estamos de volta agora com o programa Alta Performance aqui na Revale com o tema Métodos de Aprendizado. Você pode participar aqui com a gente pelo telefone 3322-1290. E dando sequência ao assunto, a questão da importância do valor e do capital humano, vamos falar aqui, vamos ouvir os comentários do Dr. Hélio. Dr. Hélio, bom dia.
Bom dia. Arthur, eu estou gostando muito do seu raciocínio, mas eu gostaria de colocar a seguinte questão. Você falou assim que um filme, por exemplo, deve ter uma base na realidade. E você citou o Discurso do Rei. Sim. Então, rapidamente, o Discurso do Rei é o rei que herdou a coroa e ele teria que falar em público com uma frequência muito grande. Isto é, a grande dica para ele é o falar. Tá certo? E ele não conseguia, porque ele era gago. Então ele começava a falar, perdia-se totalmente. E aí, inspirado pela esposa, ele procurou muita gente, até que ele foi parar na mão de uma pessoa que não tinha assim uma reputação universitária assim muito grande, mas resolvia os problemas. Aí quando ele chegou lá e a esposa falou lá para o profissional que era o rei e tudo, mas o profissional não se perturbou com isso e continuou na linha dele, tá certo? Não vou até o palácio para atendê-lo, ele tem que vir aqui, ele tem hora marcada, eu não vou chamá-lo de rei, vou chamá-lo pelo nome dele, até pelo apelido. E quando pôs à frente, tá certo? Detectou o problema e teve uma postura assim profissional e muito firme. Eu resolvo o seu problema desde que você faça isto. Aí o rei, tá certo, se pondo na posição de rei, começou em alguns momentos titubear, e ele foi firme, disse assim, é assim e não tem alternativas. Gostaria que você comentasse isto dentro dessa técnica que você está nos trazendo, que é de certa maneira, uma novidade para o meio, como enfrentar, então, a aprendizagem, tá certo, dentro dessa situação, que não é a prática que aperfeiçoa, o que aperfeiçoa é a prática com avaliação, então tem que ser seguida. Como é que você vê isso? Então, é isso que eu estava comentando também anteriormente, o exemplo é bem significativo, porque no final eles, inclusive, se tornaram muito amigos. E só para não contar o final do filme, mas o final foi muito legal. Espero que os ouvintes que não assistiram ainda estejam impulsionados a assistir o filme, né? Mas é o que nós tentamos fazer dentro da nossa metodologia. Quer dizer, se você diz que o índice de aprendizado aumenta sensivelmente quando você aplica conceitos de andragogia, nós temos que fazer as respectivas considerações. Ou seja, se nós não tivermos uma equipe devidamente entrosada, como foi no caso o profissional que atendeu lá o rei, né? E no nosso caso seriam os consultores e os arte-educadores, né? Então eles são treinados, nós fazemos periodicamente workshops para que eles se interajam e apareçam, porque a essência do nosso trabalho também é a criatividade, né? Por exemplo, só para fazer um meia-culpa, vamos dizer aqui, essa questão que eu comentei da reprodução, da releitura de uma obra de arte, já é uma coisa que nós já fazemos desde 5 anos atrás, quando fizemos o primeiro trabalho para terapêutica. Os participantes reproduziram uma tela do Matisse. E agora, com a Johnson, reproduziram uma Tarsila do Amaral. Já fizemos Romero Brito, enfim. Usamos já essa técnica várias vezes. Então, eu, dentro da minha concepção, esse tipo de workshop que usa essa releitura, já é uma coisa que tem que ser modificada. Nós vamos ter que usar a nossa criatividade para mudar isso. E os artes educadores também sabem que eles têm que ser criativos para poder despertar ou melhor, libertar esses participantes, para despertar neles o desejo de aprender, né? Porque se não houver o desejo de aprender e alguém ensinando efetivamente, e esse apoio da arte, da cultura e mesmo de temas filosóficos, usando inclusive o próprio cinema, né? Pode-se tentar, mas obviamente não vai se conseguir um resultado satisfatório. Se alguém não quiser aprender, não tem jeito mesmo. E daí eu me reporto lá à engenharia, e a engenharia do concreto. Vou fazer uma analogia aqui para vocês, que eu acho bastante interessante. No início da minha carreira, como professor na área de estruturas de concreto, eu percebi que o controle da qualidade do concreto era uma exigência fundamental para se ter obras confiáveis, né?
E na época nós tivemos vários acidentes estruturais aqui no Brasil por falta de qualidade dos materiais. E nós fomos aprimorando isso, né, ao longo da carreira e tal. E quando estava dirigindo a FAP e surgiu aquela ideia que eu comentei no início de fazer uma certificação ISO 9000 para pós-graduação, ou seja, para a área de educação, eu falei, poxa, por que não aplicar os conceitos rígidos de controle da qualidade do concreto nos nossos treinamentos? Então começamos a medir com uma rigidez maior, começamos a usar alguns parâmetros estatísticos para verificar o que nós estávamos fazendo e quais eram os resultados. Isso nos garantiu, de certa forma, uma qualidade diferenciada, né? Então nós temos hoje cerca de 40, 50 recomendações de empresas pelos trabalhos que foram executados. Então, o que você está dizendo, no sentido da educação prática, é que os professores ou a sociedade tem que parar e pensar que nós precisamos de uma mudança conceitual profunda, é isso? Profunda, com certeza. E essa mudança já começa, né, desde da escola, no início, né, e passa muito fortemente pelo ensino médio e consequentemente pela universidade. Eu já questiono, né, eu vou falar aqui um tema um termo que eu questiono bastante. As universidades têm coordenadores, as faculdades, né, coordenadores pedagógicos. Será que não deveriam ter coordenadores andragógicos? E a gente vê que as crianças, né, elas aprendem brincando. Será que é possível pensar no ensino aqui no Brasil, né, e talvez em outros lugares também? Será que é possível a gente pensar no estudo, no ensino médio, no ensino até superior, do aprender brincando também? Com certeza. Eu acho que, como eu disse para vocês, nós estamos lá com um projeto na Escola Monteiro Lobato, que está sendo analisado, e que propõe justamente isso. Quer dizer, o que é a essência desse projeto? São 10 ou 12 workshops que vão participar professores, alunos e pais de alunos. Então, em alguns deles, estrategicamente, só os alunos, outros professores e pais, e assim sucessivamente, de tal forma que, ao final deles, a gente consiga que os alunos elaborem uma carta de compromisso com a sua carreira, né? E isso posteriormente vai ser, digamos, cobrado, né? Não só pela família, mas pela sociedade também, né? São 9h55. Você está na Revale, Rádio Estadão do Vale, com o programa Alta Performance. Hoje com o tema Métodos de Aprendizado. Davi, quer falar alguma coisa? Eu acho assim muito interessante esse aspecto, porque, por exemplo, se a gente tentar expandir um pouco em relação a um filme, por exemplo, né? Sei lá, pega um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, vamos supor, né? Então você começa a ver ali o que aconteceu, por que aconteceu, começa a ver imagens, enfim, e você começa, eu acho que isso pode até incentivar o aluno, né? Tanto o aluno que está no ensino médio, fundamental, mas um adulto também, a estudar, né? Olha, o que aconteceu na Europa, por que surgiu isso, por que surgiu aquilo, enfim. E aí a pessoa começa a aprender, porque às vezes parece que aquela coisa de ir para a escola, ficar lendo o livro e o professor fica falando isso, aquilo, babá, a pessoa não sai do lugar. Até decorar, né? Decorar, né? Enfim, eu dei o exemplo da Segunda Guerra Mundial, mas isso se expande para qualquer cenário, qualquer tema que queira se estudar. Eu acho que fica um processo muito mais interativo, um processo muito mais agradável, no sentido da pessoa ir pesquisar e buscar também, né, as respostas que ela quer, né? Sim, eu acho que nessa questão da andragogia, né, o livro-texto do aluno é a experiência, né? Quer dizer, aquilo que ele vivencia, ele troca com o professor, né? E ele aprende muito mais rápido. Aprende muito mais, no momento que, né, ele experienciou, ele vivenciou aquilo, dá para entender que ele aprende muito mais rápido. E você sabe que, assim, hoje, nos mestrados, nos doutorados, mesmo assim, a ideia, o que é? Você vai ter uma aula no mestrado, a ideia é o seguinte, o professor chega e fala o seguinte, olha,
você lê esse capítulo, ou você lê esse livro, porque daqui a 2 semanas nós vamos sentar e nós vamos discutir o que você leu, nós vamos conversar de igual para igual, né? Não tem essa ideia, essa escolha, ou assim, olha, você vai assistir esse filme, nós vamos assistir esse filme e nós vamos discorrer sobre as coisas que estão acontecendo sobre isso, mas saindo dessa ideia de que um sabe, o outro não sabe, não, você tem condições de ler, estudar e vamos discutir o que cada um acha, né? Com certeza. E aí eu acho que o cinema proporciona muito isso, né? Eu acho que e essa questão que a gente se bate dos filmes baseados em histórias verídicas e com um making-of interessante, as analogias acabam levando a pessoa a se interessar cada vez mais. E o cinema pode ser o pontapé inicial para o estudante ou para o aprendiz ele se interessar pelas artes, né? Porque aí tem a decorrência, vai para o teatro, vai para a música, vai para a fotografia, né? E com isso eu acho que a gente consegue, com essa variação toda, né, ao longo de um curso, de um projeto, você consegue levar mais conhecimento e a pessoa se interessar cada vez mais, né? E eu acho que depois ela sozinha tem a curiosidade, tem o interesse de alçar voos maiores, né? E Arthur, muita gente pensa, né, que quando começa a aumentar na idade, começa a chegar na fase adulta, até na fase até posterior, né, que a pessoa aprende, ou tem uma dificuldade muito grande de aprender, né? Quanto mais adulto, mais difícil aprender. Será que isto passa a ser mito a partir do momento em que novas técnicas, novas ideias de como aprender utilizando a arte, a música e, né, a magia, aprender em várias áreas, porque quando se fala, né, em arte, teatro, filmes, né, música, será que eu tenho que entrar nisso ou eu posso continuar fazendo aquilo que é a minha profissão, aquilo que eu estou fazendo e fazer muito melhor a partir desse contato com a arte? Sem dúvida. E falando nesse tema, existe aqui em São José uma empresa que se chama Supera, não sei se vocês já ouviram falar, e eu não conheço profundamente, mas conversando com uma das coordenadoras, ela me citou que existem alunos na Supera na faixa de 80 para cima, e uma aluna que inclusive tem 90 anos. Uau! Então são detalhes que a gente tem que levar em consideração. Mostra que não tem essa questão da idade, né? Todo mundo pode aprender dependendo da técnica. E esse método que eles usam, que eu, como citei anteriormente, não conheço profundamente, mas deve ser bastante eficaz, porque se o aluno nessa faixa etária se propõe a se deslocar até a escola e participar desses projetos, é porque agrega valor, com certeza. E até é possível pensar, né, o método de ensino para a criança, o adolescente, né, se usar esse mesmo método que já está meio ultrapassado também, né, mas a criança e o adolescente aprendem, né, aí se usar esse mesmo método num adulto, é claro que aquilo não vai funcionar, né, e com métodos e técnicas novas, mostra assim, a gente pode perceber que qualquer pessoa em qualquer idade pode aprender qualquer coisa que quiser. Se alguém sabe fazer, alguém pode aprender também. Sim. Depende muito, como nós comentamos anteriormente, depende muito também de motivar essa pessoa, né? Como motivar, Uhum. Do equilíbrio, se você vai usar a arte, cultura, filosofia, do equilíbrio do método, né? Ou seja, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Esse que é o grande desafio nosso, né? E também na capacidade, principalmente do consultor, né? No nosso caso, o consultor, assim como o arte educador, é uma figura fundamental, mas se o consultor, que eu brinco lá quando a gente faz as reuniões da equipe, né? O dia que o consultor puder fazer uma mágica ou puder fazer uma música e o arte educador puder dar uma palestra, eu estou completamente realizado, porque aí é uma interação
perfeita entre ambos, que é o que a gente tenta buscar, né? Que tenta buscar, né? Não, e esse conceito que você está levantando agora, esse conceito da flexibilidade também, Sim, né? sem dúvida. Porque esse é um conceito fundamental hoje, no sentido de que, assim, uma pessoa tendo esse aspecto de flexibilidade, ela consegue em determinados momentos, ela não está apta para fazer aquilo, mas tem um jogo de cintura e consegue resolver aquele problema e fazer, né? E sai aqui, sai ali. Então é um outro conceito muito importante, né? Então, eu vou te dar um exemplo prático do que aconteceu comigo desse espetáculo aí no Teatro Colinas do nosso mágico lá do Luca Vieri. Ele tem uma mágica que ele faz aparecer neve. E ele tem uma história, porque desde criança o grande sonho dele era ver neve. E ele, nascido aqui em São José, não ia ver neve nunca, né? E ele, através da mágica, ele conseguiu fazer com que a neve aparecesse lá. E eu estava lá como assistente, né? E já vi esse trabalho dele em vários treinamentos que fizemos, né? Então não teria motivo nenhum, vamos dizer, para me emocionar, né? E vocês sabem que eu me emocionei porque não só pela mágica que ele fez, mas por ver ele ali no palco e pela desenvoltura que ele teve, que eu conheci ele há 5 anos atrás. Ele era de uma maneira, hoje ele está um artista falando e se comunicando com a plateia, engraçado, assim, com tiradas engraçadas, né? Aí eu falei, puxa vida, eu tenho um dedinho nisso aí. Dedinho aí, né? Que legal. E aí quando eu fui abraçar ele no final, porque eu considero ele como se fosse um filho, eu me emocionei, pô. Foi bem legal isso, que legal. São 10h04. Hoje vamos com você até as 10h15. Você está na Revale, programa Alta Performance, hoje com o tema Métodos de Aprendizado. E nós estamos aqui conversando com o professor Arthur Marega, que é diretor da Catavento, Inovação no Desenvolvimento de Pessoas. E Arthur, essa questão, né, de trabalhar com usar novos métodos, novas formas de aprendizado, principalmente nas empresas, assim como com qualquer pessoa, né? Como é que é a questão do retorno disso, né? Como é que medir, né, aquilo que se aprendeu e o retorno do investimento naquilo que está se fazendo com essa técnica? Como medir o resultado desse trabalho dentro de uma empresa, por exemplo? Então, o grande desafio dos RHs perante a alta direção das empresas, né, é saber o retorno do investimento nos treinamentos ou nos processos de desenvolvimento de pessoas. Resumidamente, olha, eu vou gastar X, o que vai me dar de resultado mais adiante? Então, pegando esse gancho, a gente percebeu que 2 aspectos, né? Um deles é que devemos trabalhar para tornar o setor de recursos humanos das empresas não operacionais, não serem mais vistos como um departamento pessoal, e sim com um potencial estratégico muito grande, inclusive no próprio resultado, porque o colaborador ou o ser humano é o maior patrimônio da empresa, isso é evidente, não é? Então, sob esse aspecto de tornar o RH estratégico e medir o retorno do investimento, nós criamos uma metodologia para avaliar isso, né? O que não é muito fácil, porque normalmente o retorno se dá a médio prazo depois dos processos de desenvolvimento de pessoas que são realizados, sejam eles treinamento, workshop, palestras, né? E que também depende do ser humano, né? A pessoa aprende e pode guardar aquele aprendizado para si. Como é que ela... Eu vou só pegar a minha colinha aqui, dá licença. e vou relatar o seguinte. Um certo pesquisador chamado Kirkpatrick, há mais de 40 anos, ele lançou essa ideia de medir o retorno do investimento dos treinamentos nas empresas. E isso é uma ideia que vem se desenvolvendo aí ao longo dos anos, né? E alguns parâmetros já são básicos para a gente conseguir medir esse retorno.
Eu vou citar alguns. O primeiro, mais simples, é medir, por meio de uma avaliação, a reação dos participantes em relação à qualidade dos projetos e dos eventos realizados. Medir o nível de aprendizado adquirido pelos participantes. Isso, o próprio RH pode se encarregar disso, né? Acompanhar aqueles participantes do treinamento como eram no seu desempenho antes dos treinamentos e depois, né? Analisar a mudança de comportamento dos participantes em relação ao projeto, antes do projeto, depois do projeto. Verificar isso a nível de resultado numérico mesmo, financeiro da empresa. Como que impactou isso no resultado? Os treinamentos causaram impacto? De quanto foi isso? A verificação da melhoria do nível de satisfação dos clientes. Então, muitas vezes a empresa tem até um bom produto, mas não atende adequadamente o cliente, e isso pode ser medido após um projeto realizado. Aumento de produção e das vendas da empresa, a redução de custos, redução de índice de acidentes, redução da rotatividade de pessoal, o turnover começa a ser muito menor do que era. Faltas também, faltas, né? E tudo mais. E, finalmente, a melhoria da qualidade dos produtos e serviços da empresa, né? Então, o que a gente colocou, que a qualidade intrínseca de uma empresa começa pela importância que ela dá à educação dos seus colaboradores, né? A empresa que se supera é uma empresa que aprende a aprender. A gente considera esse fato dentro de um posicionamento de mercado que a empresa deve ter hoje. E aprender é um aprendizado, né? A gente aprende a aprender. E como é que fica, né, a questão das emoções? Também é um fato importante e que ajuda durante o aprendizado. Como é que isso é utilizado pelos métodos que vocês utilizam ou treinamentos? Como é que é isso? Então, eu acho que isso é fundamental no processo, né? De você conseguir libertar nos participantes, desprender eles de qualquer retenção, assim, se soltarem mais, para eles aprenderem melhor, né? Porque a pessoa chega às vezes num curso, né, tá cheio de coisas na cabeça, né? Tá com preocupação com as crianças, preocupação com a família, preocupação com as contas, preocupação com o governo, preocupação. Aí chega e como é que isso, né, tudo aquilo vem com um grau de emoção muito grande. E aí começa um curso, como fazer para que a pessoa entre e consiga participar e consiga se concentrar e para poder ter uma performance maior no aprendizado. Bom, o que nós fazemos a nível empresarial é sempre um trabalho que a gente denomina de pré-work. E esse pré-work é uma pesquisa que nós fazemos entre os participantes do curso ou do projeto. E nesse pré-work nós fazemos perguntas específicas sobre o tema ou os temas que vão ser tratados e perguntas que eu considero estratégicas sobre o relacionamento dele com os seus pares, com os superiores, a questão da liderança, o momento que a empresa está atravessando, para em cima disso nós construirmos o projeto. E em cima disso é que é construído o conteúdo. Então, se a empresa nos chama por ter um problema, por exemplo, de comunicação, muitas vezes nesse pré-work aparece um problema de liderança ou aparece um problema de desentrosamento, ou seja, não há um trabalho em equipe. Então se consegue levantar dados para você poder fazer logo na primeira apresentação essa quebra da emoção negativa, ou seja, transformar isso num fato positivo. Uma emoção e positiva. Até complementando aqui, é esse aspecto, né, de que as coisas estão extremamente interligadas, né? Não é um fator que gera o problema. Quando a gente faz uma análise mais aprofundada, a gente percebe que são várias coisas que estão gerando um determinado problema, né? Não, e outra coisa, hoje não se consegue mais, mesmo usando princípios de andragogia, com arte e cultura e tudo mais, se você não fizer um trabalho focado. Quer dizer, se você
é contratado, no caso da empresa, para fazer um curso ou um programa de trabalho em equipe, vai lá na sua prateleira, pega o projeto e aplica nessa empresa, na outra empresa, na outra, realmente não funciona. A coisa tem que ser muito bem direcionada para poder ter o resultado efetivo. Aí não adianta retorno de investimento, não adianta equipe, não adianta nada se você não tiver construído um conteúdo específico para aquele projeto, para aquele momento, né? São 9h12, nós estamos quase encerrando o programa aqui. Você está na Revale, no programa Alta Performance, hoje com o tema Métodos de Aprendizado. Tem alguém na linha? Não? Então, agora nós vamos deixar uma mensagem, né? O que a gente pode deixar para o ouvinte, né, sobre essa questão do aprendizado, como ter uma performance maior no aprendizado, como saber que eu estou aprendendo, que mensagem a gente pode deixar para o ouvinte hoje nesse programa? Bom, eu diria o seguinte, que para o ouvinte, nunca desista dos seus sonhos. Eu acredito que o que nós mostramos aqui, inclusive com os apresentadores, que tem várias nuances positivas na carreira, a minha própria história profissional, que comecei como engenheiro, depois fui para a área de humanas e agora estou me aprofundando nessa metodologia que acho bastante interessante, e que procurem ler, que procurem se inteirar melhor desses novos processos, e até aqueles que estão estudando, deem essas ideias nas suas escolas, procurem a coordenação, procurem a direção. Olha, vamos fazer diferente, vamos inserir atividades artísticas, lúdicas, nos processos de aprendizado. Eu, só para finalizar, quando tive o privilégio de lecionar no 5º ano de engenharia, e via que os formandos estavam ávidos de conseguir o diploma, e ávidos também de reter os seus estágios, né, que estavam na dúvida se eu continuar como engenheiro e tal. E eu sentia que às vezes o interesse pelas aulas pudesse cair um pouquinho se eu ficasse falando só de coisas técnicas. Trazia um palestrante, trazia um profissional da área de RH, trazia um comunicador para falar para eles desse lado humano da engenharia, né? Então são exemplos que eu acho que os ouvintes poderiam levar daqui no programa, né? De não só desistir, mas procurar, não desistir, é claro, dos seus sonhos, né? E procurar escolas ou profissionais ou livros que possam ajudá-los a conhecer melhor essas novas metodologias. Tem muita coisa aqui no Vale, né? No Vale tem muita coisa. Davi? Eu achei fantástico a conversa com o Arthur aqui, e eu acho que é muito nessa linha realmente, da gente tentar, talvez um recado é tentar, as pessoas tentarem identificar algo na vida delas que não está funcionando e tentar mudar de alguma maneira, conversar com outras pessoas, usar os conceitos que foram falados aqui hoje no programa, mas a pessoa parar, sentar, refletir e falar, peraí, olha, isso não está funcionando, então eu tenho que fazer de alguma maneira diferente, e tentar fazer de alguma maneira diferente para ver se funciona. Se não funcionar, tenta uma outra maneira, senta, conversa, discute, tenta chegar, porque essa coisa de ficar repetindo, a gente acaba não saindo do lugar quando não está funcionando, né? E o que o Arthur falou, e o Davi também, essa questão do teu sonho, caro ouvinte, nunca desista do teu sonho. Eu vi um filme uma vez que dizia assim, se você desiste do teu sonho, você praticamente está desistindo da sua vida. Nunca desista do teu sonho, acredite sempre que a qualquer idade, tudo é possível, e principalmente o aprendizado. Fala mais uma coisa, Arthur, pode falar. Eu só gostaria de deixar para todos os ouvintes à disposição, entrar no site da Catavento, cataventoinova.com.br, e me coloco à disposição para tirar dúvidas. O nosso escritório é no Parque Tecnológico da Univap. Tem um telefone? Tem um telefone, 981568205, 981568205. Pode agendar comigo, que eu terei o maior prazer de estar explicando. Maravilhoso. Muito obrigado, Arthur. Muito obrigado a todos aqui presentes. E você, ouvinte,
um excelente dia, uma excelente semana, até terça-feira que vem com o programa Alta Performance. Um grande abraço. Você ouviu Programa Alta Performance, esporte, lazer e cultura. Volte a nos ouvir na próxima terça, das 9 às 10 da manhã.